Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, é um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, poderoso poder compartilhar uma mensagem, uma palavra, com a nossa leitura bíblica. Sempre temos compartilhado a oração do meio-dia, a leitura bíblica, nossos cultos que são feitos, as lives, e tudo para edificar e transformar e restaurar sempre a nossa fé, renovando as nossas forças, renovando realmente tudo nossa comunhão com o nosso Deus. E aqui em Juízes 7, dando continuidade à escolha de Gideão, que Deus viu ele um homem reto, um homem íntegro, um homem fiel, um homem com um coração a qual ele mesmo não se conhecia, o quão ele era forte e poderoso para poder vencer os midianitas que estavam empobrecendo Israel, que estavam destruindo tudo que estava na terra dos próprios judeus, né? Os hebreus, enfim, o próprio povo de Israel estava ali. Mas então, aqui neste momento, em Juízes 7, assim aconteceu. De madrugada, Jerubbaal, isto é, o Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo: todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram e apenas ficaram 10.000. Olha só essa passagem, olha só realmente essa palavra, aonde Gideão já tinha feito provas com Deus sobre a lã, ficava molhada e seca, o orvalho, enfim, que molhava a grama, molhava a lã. Ele deu o boi, o segundo boi ao qual Deus lhe pediu, destruiu o altar de Baal. E aqui neste momento, depois que ele convocou os homens de guerra, né, todas as pessoas que estavam com ele, se juntou 32.000 soldados que foram para a guerra, partiram. Mas aí o Senhor deixou bem claro: você pode então mandar agora uma mensagem, meu povo, que é aquele que estiver tremendo de medo, né, poderá ir embora do monte Gileade. Aqui tem muita gente aí, eu vou dar a vitória, mas tem gente com medo, gente tremendo, gente que não está acreditando, então mande essa mensagem. E nesse dia voltou para trás 22.000 homens, apenas sobrou 10.000. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais, desça com eles à beira da água, e eu vou separar os que ficarão com você, e se eu disser este irá com você, ele irá, mas se eu disser este não irá com você, ele não irá. E assim Gideão levou os homens à beira da água, e o Senhor lhe disse: separe os que beberem a água, lambendo como se faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número que lamberem a água, levando com as mãos a boca, foi 300 homens. Ou seja, o cachorro ele chega com as duas patinhas, ele vai, ele lança ali a boca na água, a língua na água. Então ele bebe sem tivesse algum tipo de preocupação. Está bebendo água, está se refrescando, enfim. E os outros que foram escolhidos, os 300, que eles se ajoelhavam para beber e traziam a água pela própria mão. Quer dizer, levando com as mãos a boca a água. Então esse que Deus separou, porque estavam preparados, estavam muito atentos, né, agindo de forma diferenciada dos demais. Você vê que 9.700 homens fizeram a mesma coisa. E nós precisamos ser o lírio em meio aos espinhos. Nós precisamos ser aquele que vai realmente ser diferente, que vai ser a luz, que vai ser o sal, que vai ser realmente aquele que Deus vai exaltar e vai abençoar. E desses 300 homens, você vê que tinha menos de 1% dos seus guerreiros. Tinha 32.000, então você põe 1%, seria 320. Então tinha menos de 1%, né, para que eles pudessem ir à guerra. E o Senhor disse a Gideão aqui no 7: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os 300. E estes ficaram com as provisões e as trombetas do que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles no vale. Naquela noite o Senhor disse a Gideão:
levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. Se você estiver com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo Pura e ouça o que estiver dizendo. Depois disso, você terá coragem para atacar. Então ele e seu servo Pura desceram até os postos avançados do acampamento. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvens de gafanhoto. Olha só o tamanho desse exército. Assim como não se pode contar a areia da praia do mar, assim também não se podia contar os seus camelos. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando seu sonho a um amigo, que dizia a ele: tive um sonho, um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. O seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, o filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas a todo o acampamento nas mãos dele. E quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus, voltou para o acampamento de Israel e gritou: levantem-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. Olha só que interessante, que bacana, né? Gideão, tudo que ele já tinha visto, a prova do Senhor para com ele, que ele já tinha oferecido o sacrifício, já tinha visto o anjo falar com ele, enfim. E aí, neste momento, ele estava ainda com medo, como o Senhor disse: então pega o seu servo Purá e desça ao acampamento. E lá ele ficava vigiando uma tocaia, enfim. De repente ele viu pessoas conversando e essa pessoa dizia assim: olha, eu tive um sonho. E contou o sonho e contou a interpretação, né, do que ele pensava, o que realmente estava acontecendo, o que realmente ia acontecer. E é onde ele disse: então realmente o Senhor entregou os medidas em nossas mãos. Então nós precisamos apenas acreditar, confiar, saber que Deus é Deus de verdade. E ele lhes disse: observe-me, façam o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Quando eu e todos os que tiverem comido tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento, pouco depois da meia-noite. Assim que foram trocadas as sentinelas, então tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas suas mãos. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas na mão esquerda e as trombetas com a mão direita, gritavam: a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha a sua posição em torno do acampamento, e todos os midianitas fugiam correndo e gritando. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que todo o acampamento, os homens, se voltassem contra os outros com as suas espadas. Mas muitos fugiram para Bet-sida, na direção de Zererá, até a fronteira de Abel-Meolá, perto de Dabate. Os israelitas de Naphtali, de Aser e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão então enviou mensageiro a todos os montes de Efraim, dizendo: desçam para atacar os midianitas e cerquem as águas do Jordão, à frente deles até Bet-bará. Foram, pois, convocados os homens de Efraim, eles ocuparam as águas do Jordão até Bet-bará, e eles prenderam os 2 líderes midianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb na rocha de Oreb e Zeeb no tanque de prensar uvas de Zeeb. E depois de perseguir os midianitas, trouxeram a cabeça de Oreb e a de Zeeb a Gideão, que estava do outro lado do Jordão. Olha só que guerra que foi realmente, e como eles venceram, como eles prevaleceram, como envergonharam este povo, enfim, porque Deus foi com eles. Vimos então que por 7 anos os midianitas estavam realmente os saqueando, os envergonhando, até que empobreceu Israel. Mas aí Deus, ele viu um homem chamado Gideão, estava ali observando, ele malhando trigo no lagar, no tanque de prensar uva, e aí o Senhor disse a ele: você é um valente e valoroso, você vai vencer esse povo como se fosse um só homem. E aí tinha 32 mil soldados. Os 2 mil se acovardaram, que eram covardes, medrosos, voltaram para a sua tenda, porque a voz ela soou: quem for covarde, medroso, estaria tremendo, pode voltar para sua casa, para sua tenda. Eles voltaram. 22 mil estavam tremendo de medo, voltaram. Ficou 10 mil,
e Deus diz, ainda é muito povo, então pegue agora esses que estão realmente preparados, que vai ser com você, que você vai realmente para a guerra, eles não vão temer a nada, porque são muitos homens, só de camelos era como um enxame de gafanhotos. Imagina então esses homens midianitas, os outros povos, enfim, as nações ao redor deles que se uniram para poder lutar contra o próprio Israel. Mas Deus então criou uma estratégia, e Deus é Deus. Deus mandou que Gideão separasse em 3 grupos, pegou realmente as trombetas que soavam, pegou as tochas, enfim, os jarros, quer dizer, fez um estrondo, fez realmente todo aquele alarido com as trombetas, as tochas. Imagina então à noite, esse povo todo apavorado, agora com medo, enfim, correndo para lá, para cá, pegaram as suas espadas e um ao outro se mataram. Deus, ele confunde, Deus cria situações, em tantas guerras foram assim, o Deus lutando pelo seu povo, e eles mesmos se mutilando, se destruindo, uns matavam uns aos outros, e Gideão foi realmente um vencedor. Fugiram alguns, aí mandaram então mensageiros para que os homens fossem lá de Efraim, eles foram ocupar as águas, prender os líderes, enfim, mataram esses líderes, e assim Deus deu a vitória a Israel mais uma vez. Então, é nessa fé que estamos, crendo, confiando, acreditando que Deus vai nos honrar, não importa qual seja a sua condição humana. Gideão tinha menos de 1% de soldados contigo, só que ele tinha o maior deles, que era o próprio Deus. Como o próprio Eliseu estava no monte, e aonde então Geazi saiu para fora e disse, meu Senhor, agora o que faremos? Porque ele viu o exército cercando o monte onde ele estava. Mas o Senhor disse, ô Senhor, abre os olhos dele para que eles vejam. O exército do próprio Deus estava ali, o exército todos estavam tomando aquele monte, e jamais eles iriam tocar naquilo que é do Senhor. Então, você está coberto pelo sangue de Jesus, coberto pelos seus anjos, guerreando dia após dia por nós, na esfera espiritual. Quantos livramentos nós temos, quantas situações Deus nos livra dia após dia. É que possamos passar por alguma dificuldade, alguma adversidade. Se você tiver que lutar, vai em frente acreditando que Deus vai ser contigo e nunca vai te abandonar, porque o que Ele prometeu, Ele é poderoso para cumprir em nossa vida sempre. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar, vamos clamar e crer, confiar que Deus está trabalhando e vai fazer o melhor sobre nós, em nome de Jesus. Amém? Senhor amado Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por este momento, essa grande oportunidade, esse privilégio que o Senhor nos dá diariamente em poder ouvir a Tua voz através da Sua palavra, meu Deus, porque é isso que nos alimenta dia após dia, que nos traz força, meu Pai, dia após dia. Então que a Tua presença, ela nos capacite, nos dê visão, direção, capacitação, poder, honra e glória, para irmos além e vivemos de Ti o sobrenatural, meu Pai. Então eu peço esta bênção, eu peço Teu poder sobre nós, sejamos agraciados, meu Deus, pela Tua palavra sempre, porque nada pode impedir ou invalidar o Teu querer, o Teu agir em trabalhar sobre as nossas vidas, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe muito, prospere muito, e lembre-se, o que você precisar, pode contar conosco sempre, nossas mensagens, orações. Você pode contar com o seu próprio Deus, você pode louvar, adorar Ele, buscar o refúgio, o socorro nele, porque Ele vai te surpreender e vai te abençoar ainda muito mais. Amém? Tenha um dia maravilhoso, glorioso, uma semana, nós iniciamos novembro, e eu tenho certeza que Ele vai nos dar a vitória esse mês de forma especial, como foi até então os outros meses. Eu sempre tenho sido conosco, e não vai ser diferente esse mês, o mês que assim precede o final do ano, nosso dezembro, vai ser uma bênção. Confia nisso, acredito, toma posse, e Deus será contigo sempre, em nome de Jesus.